Isso é uma síndrome, tá, pessoal? Chama-se síndrome do incisivo central superior solitário e não é um achado clínico. Quando você estiver diante de um paciente como esse, graças a Deus tem a sua raridade, né? Acontece em 1 para cada 40 mil nascimentos, uma predileção pelo sexo feminino, mas toda vez que você estiver diante de relações assim, a primeira providência que você tem que fazer é mandá-lo para o médico. Porque pacientes que apresentam isso têm uma grande chance de ter uma alteração cardíaca de grande proporção, uma formação da parede anterior do cérebro, que chama-se holoprosencefalia, e mais uma série de alterações. Então, é desafiador, e não só para o médico, para nós também. Porque um paciente que não vem, ele nunca extraiu, tá? Ele sempre teve a genesia do incisivo central superior. Pacientes que não têm o incisivo central superior têm um comprometimento estético do sorriso e, muitas vezes, da face, de altíssima proporção. Os dentes são bichos picaretas, porque onde tem espaço eles migram. Dessa forma, são pacientes que apresentam um desvio de linha média muito grande, porque é altamente mutilante numa vista frontal, né, na oclusão do nosso paciente. Então, isso é muito desafiador para todos nós. Tá bom, se é desafiador, eu queria propor para vocês um exercício prático para saber o que vocês fariam se chegar, num caso desse, no seu consultório. Eu te desejo, tá? Te desejo. Segunda-feira vai chegar um desse para vocês. Então vamos lá, pessoal, vamos lá. Essa é a boca que você acabou de ver, tá? De um colega, chegou para mim, pedindo, pelo amor de Deus, para ajudá-lo com o planejamento. O que você faria num caso como esse? Eu sei, é difícil, eu vou te dar opções, tá? A primeira opção que a gente tem para esse caso é o seguinte: como eu tenho uma relação molar aqui já quase de grande proporção, é meia classe 2, eu tiro o pré daqui, retraio esse pré, tiro o pré do outro lado, retrai esse pré, os prés vão entrar em relação de classe 1, e aqui no meio a gente vai usar uma mola. Então aqui é a retração, aqui a gente vai usar uma mola, vamos abrir espaço com a extração desse pré, eu acerto a minha média, e você com o espaço aberto coloca um implante de central. Essa é a sua primeira opção. Tá bom? Agora, você pode ser um pouco mais conservador e ao invés de tirar 2 prés, você tirar um pré. Então, ao invés de tirar o pré daqui, eu vou tirar só o pré do meu lado esquerdo, aliás, do lado esquerdo da paciente, tá? Tiro o pré, coloco o canino em relação de classe 1, aqui na região central, eu vou distalizar apenas para colocar a minha linha média centralizada, e do meu lado direito eu vou corrigir essa classe 2 com elástico de classe 2. Deu para entender? Então, eu extrai de um lado, coloco elástico do outro, os caninos se reposicionam em relação de classe 1, e com essa migração, com essa distalização que a gente vai fazer aqui, vai abrir espaço e você coloca um implante de um central. Segunda opção. Terceira opção, a mais conservadora de todas, você não faz nada disso, você não tira dente. Você simplesmente vai usar elástico de classe 2 de um lado, elástico de classe 2 do outro, e na região anterior, ao colocar os elásticos, né, ao instalar os elásticos, o espaço ganho vai ser muito menor. Porém, se a gente coloca molas na região anterior, eu consigo reanatomizar. Deixa eu voltar aqui para você entender. Nós vamos reanatomizar o incisivo lateral e central, o canino incisivo lateral e o primeiro pré em canino. Tudo bem? Então usamos elásticos e reanatomizamos os dentes. Muito bem. Quem de vocês faria a primeira opção, hein? Ninguém faria a primeira opção? Walter. Faria. Também faria Eu tenho uma. a sensação que... Mas eu tenho a sensação que daria errado se eu fizesse. Não, eu tenho a sensação que os 3 poderiam dar certo. Os 3 poderiam dar certo. Eu te fiz entender que os 3 dariam certo. Pois é, me fez. Muito bem. Mas Quem faria entre os 3, acho que eu ficaria com o primeiro. Primeiro? Sai e arranca no dente. Quem faria o segundo? Ninguém faria o segundo, não. Caramba. E o terceiro? Usar só elástico. Quem não faria nada? Quem faria tudo? Quem falou que não vai levantar o braço, se tiver 10 opções, eu não vou levantar o braço. Mulher, pode ver.
Então, pessoal, na verdade, quando a gente olha para o arco superior, buscando uma solução provável para um caso clínico como esse, eu acho que o grande desafio é que toda a limitação de um caso como esse não está no arco superior, pessoal, está no arco inferior. E se você notar bem, essa paciente não tem nem nunca teve gengiva inserida. O que quer dizer clinicamente a presença de gengiva inserida no mínimo 2 milímetros? Quer dizer que você tem osso embaixo dessa gengiva e pode proclinar os incisivos para o anterior. Elástico vai proclinar isso aqui absurdamente para a região anterior. Entendeu? Então, se eu pudesse te dizer alguma coisa a respeito desse caso, a única coisa que você não pode fazer é usar elástico. Entenderam? E foi exatamente o que o dentista fez. Então, ele optou pela opção número 2. Vamos ver o que aconteceu então. Bom, aqui ele começou a usar elástico classe 2, porque ele acha, de alguma forma, que severidades maiores do que meia classe 2 dariam para ser corrigidas com elástico, que não é possível. Por quê? Porque a gente não tem espaço aqui para trás mais do que 3,5 mm, mesmo tirando o terceiro molar, tá? A maxila, ela afina à medida que a gente anda para trás. Do lado esquerdo ele tirou o premolar, mas errou ao planejar como fazer a retração. Assim, se a linha de ação de força é muito baixa, o dente inclina para trás ao ir de, e não ir de corpo, né? Muito bem, se a linha de ação de força é baixa e o dente inclina, isso vai recidivar de novo, tá? Na verdade, ele não inclina, ele angula, né, para distal. Muito bem, na região anterior você vê que ele está bem intencionado, a linha média foi centralizada, foi usada uma alça em caixa, né, que a doutora Júlia Arfim, da Argentina, descreve muito bem, para jogar a raiz do lateral para distal e instalar um implante na região anterior. Muito bem, o problema é o elástico, pessoal. À medida que ele vai usando elástico, ele vai comprometendo o caso dele cada vez mais, sobretudo se o paciente não escovar. E adivinha? A paciente não escova, né? Muito bem. De tanto usar esse elástico na região anterior, a gente começa a perceber a proclinação dos incisivos. E isso é a finalização, acredite se quiser. Foi assim que as fotos começaram a chegar, né? Note que eu não sei quem foi que desistiu de quem. Se foi a paciente que desistiu do dentista ou o dentista que desistiu da paciente. Mas a paciente não colaborou, como a doutora Leniana bem nos disse mais cedo, com o uso do elástico. De cá, relativamente, num breve momento, o canino ficou encaixado em classe 1 e o implantodontista, que não tem nada a ver com isso, aliás, ele estava doido para ter espaço para colocar o implante, mas que depressa coloca o implante aqui e mantém a plaquinha com a paciente. Olha o que aconteceu, um mês, não foram 2, não foram 3, daqui para cá foi um mês. Olha o que aconteceu com a região anterior. Por conta da placa, se a paciente não usa adequadamente, a interposição de língua vai ajudar na vestibularização do dente já extremamente vestibularizado. Quando isso se junta à falta de escovação, a gente começa a ter esse tipo de problema. Mas ela nunca deveria ter proclinado os dentes. Por quê? Porque nunca existiu osso embaixo dessa gengiva. Aqui começa a reabrir o espaço pela falta de estabilidade. E você acha que para por aí. Não, continua. Então, caninos em classe 2, proclinação dos dentes anteriores por conta da instabilidade oclusal, abertura ou reabertura, e a coisa vai piorando. Chegou um momento que eu virei para ele e falei assim, camarada, deixa eu te falar uma coisa, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de fotografar. Você está criando provas contra você, porque ele fotografa de novo, entendeu? Olha o tamanho da recessão gengival, olha a reabertura do espaço da extração, e o implante me retorna na região anterior, entendeu? Então, pessoal, planejamento, ele não é fácil. Agora, existem alguns pontos que podem ser melhorados e que vão, de alguma maneira, facilitar o diagnóstico desse tipo de caso. Dessa forma, acredite se quiser, chegou uma paciente para mim com o mesmo problema. Eu vou te pedir 1 milhão de desculpas pela foto, tá? Uma foto extremamente antiga, tá? É lá da clínica que eu tinha em Contagem. Mas a Valéria, que é o nome dessa paciente, tem o mesmo problema, tá? Ela tem uma genesia do incisivo central superior e tinha um pouquinho de alteração cognitiva também. Só que ao contrário do primeiro caso, olha o que a gente tem aqui, ó.
gengiva inserida saudável. Então, o que foi feito no caso da Valéria? Note que no caso dela, a severidade é até muito maior, é quase que uma classe 2 completa, com o mesmo desvio de linha média. Muito bem, embora desafiador como o mesmo caso, você nota que a condução ela vai sendo feita de uma maneira muito mais adequada, biológica, simplesmente porque eu tenho limites biológicos para inclinar e inclusive para extrair. Por conta da severidade que era muito alta, a gente acabou extraindo 2 presa, que é uma classe 2 completa, uma 3/4 de classe 2, o que determina a extração, no seu caso, é sempre a severidade e não a correção do perfil, como muita gente fala. Dessa forma, a gente começa a usar molas, extraímos o pré e vamos fazer a retração sobre ancoragens esqueléticas. Olhos caninos, entrar em relação de classe 1, você pode até ajudar com o uso de elástico, porque você tem gengiva para isso. Um dentinho de estoque, mantendo espaço, ajustando os ossos caninos em classe 1 e a finalização do caso, pronto para a instalação do implante. Então, o que eu quero te dizer com isso? É que planejamento, pessoal, é tudo em ortodontia. E uma vez que a gente consegue bons resultados com a ortodontia ou com o planejamento, melhor dizendo, você vai notar uma coisa muito interessante nos seus casos clínicos. Quanto mais você perde, entre aspas, tempo planejando, mais fácil fica a execução. É inversamente proporcional. O que a gente deveria fazer, na verdade, era tornar o nosso exercício muito mais mental do que braçal. Executar, pessoal, eu sei, existe um abismo entre a execução e o planejamento, mas é infinitamente mais fácil do que o próprio planejamento, como a gente viu o dia inteiro, né?